A televisão brasileira morreu em 2024 e quase ninguém percebeu. Enquanto você estava distraído assistindo Netflix ou rolando o TikTok, um dos maiores impérios de comunicação do mundo desabou silenciosamente. E pela primeira vez em 50 anos, a internet faturou mais que a TV aberta no Brasil. O Big Brother Brasil registrou a pior audiência da história. O Fantástico virou um fantasma de domingo. A Globo demitiu seus maiores talentos para não quebrar. Mas isso é só a ponta do iceberg. Prepare-se para descobrir os números secretos, os bastidores financeiros e a verdade crua sobre o maior colapso da mídia brasileira. O que você vai ver vai mudar completamente sua visão sobre entretenimento no Brasil. Os números dos últimos 10 anos revelam uma verdadeira hecatombe televisiva que poucos ousam admitir publicamente. A Globo, que sempre reinou absoluta como a dona indiscutível da audiência brasileira, caiu assustadores 14,5% entre junho de 2020 e junho de 2024, passando de 12,3 para apenas 10,8 pontos. O SBT, que um dia desafiou o gigante da família Marinho, despencou impressionantes 44,1%, indo de 4,35 para míseros 2,43 pontos de audiência. O que realmente aconteceu foi muito mais devastador. Em 2024, as plataformas digitais superaram todas as 5 maiores emissoras brasileiras juntas na audiência, afundando para 0,24 ponto, o que no jargão televisivo é considerado traço de audiência praticamente inexistente. Isso significa que o público brasileiro não abandonou a tela. Ele simplesmente migrou de canal para a plataforma. Os anunciantes, sempre em busca do melhor retorno para seus investimentos, descobriram que no mundo digital podem segmentar públicos com precisão quase cirúrgica, medir resultados em tempo real com dados precisos e ter custos muito menores por impressão. É como se uma população inteira tivesse mudado de país sem sair de casa. É como se os anunciantes tivessem descoberto uma mina de ouro, enquanto a TV tradicional ainda tentava vender carvão pelo preço do diamante, resultando em demissões em massa de funcionários históricos e cancelamento de programas tradicionais para tentar cobrir um rombo devastador de 100 milhões de reais. Mas apenas às custas de demissões dolorosas de cerca de 200 jornalistas experientes e uma dependência quase total de um subsídio anual milionário de quase 900 milhões da Igreja Universal na compra de horários. Uma aposta milionária que não trouxe o retorno esperado, resultando em mais uma onda de demissões e cortes orçamentários. É uma sobrevivência artificial que levanta questões sobre a sustentabilidade real do modelo. A possibilidade de maratonar temporadas inteiras no streaming literalmente sepultou a grade fixa da TV linear. Lives de games, podcasts em vídeo e shorts oferecem participação imediata, destronando a passividade da TV tradicional. A Globo transformou o Globoplay em uma plataforma híbrida, gratuita com canais ao vivo e paga com conteúdos originais. O SBT lançou o app SBT Vídeos para monetizar seu acervo. A Band e Record transmitem simultaneamente no YouTube e vendem pacotes para anunciantes aparecerem em chats e cortes. É como se tivessem criado uma TV tradicional, mas com a eficiência do digital. É a diferença entre ser um espectador passivo e ser um participante ativo da experiência. Isso mostra a força da produção de baixo custo e alta interatividade, exatamente o oposto do modelo televisivo tradicional. É um ciclo vicioso que parece impossível de quebrar. A TV aberta, que por décadas foi o termômetro cultural inquestionável do país, o meio que definia o que era sucesso, o que era tendência e até mesmo o que era socialmente aceitável, era um Brasil mais unificado culturalmente, onde o que passava na televisão realmente importava para o dia seguinte de todos os brasileiros. A televisão brasileira está morrendo silenciosamente, mas paradoxalmente do seu fim doloroso, está nascendo algo completamente novo e imprevisto. Um mundo onde cada pessoa tem sua própria emissora, completamente personalizada, onde o conteúdo pode ser produzido por qualquer um, consumido por qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar.
está sendo substituída por um ecossistema digital completamente fragmentado, altamente interativo e absolutamente personalizado. As pessoas não querem mais esperar uma semana para ver o próximo episódio de sua série favorita. Mas sim, que tipo de sociedade estamos construindo quando perdemos essas experiências coletivas que nos uniam como nação? E você, que está assistindo a este vídeo, já faz parte dessa transformação histórica, querendo ou não. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá. Será que sentiremos saudades profundas da época em que o Brasil inteiro parava para assistir ao mesmo programa e discutir os mesmos assuntos no dia seguinte? Ou abraçaremos completamente essa nova era digital individualizada, onde somos simultaneamente produtores e consumidores de nosso próprio entretenimento, criando nossas próprias bolhas culturais personalizadas? Em ambos os cenários, a hegemonia da grade linear já não determina mais o que o país vê, nem para onde os anunciantes direcionam seus investimentos. A emissora que um dia foi sinônimo de alegria e entretenimento popular, agora luta pela própria sobrevivência. É como se estivéssemos assistindo ao fim de um império que parecia eterno e indestrutível. Viu seu faturamento real despencar 40% em 2024, comparado a 2014, apesar de receitas nominais aparentemente similares. Para enfrentar essa crise sem precedentes, a emissora implementou cortes agressivos e dolorosos, incluindo o fim de contratos vitalícios com grandes nomes, que ajudaram a construir sua história. Programas são lançados com baixíssima audiência e cancelados rapidamente. O Matinal Chega Mais do SBT é um exemplo perfeito dessa tentativa frustrada de reconquistar público, como Boninho, Glória Pires e Galvão Bueno, economizando cerca de 500 milhões de reais anuais. É como se a própria Globo estivesse sendo forçada a fazer uma limpeza traumática em sua própria história e tradição. O YouTube sozinho tem mais espectadores que Globo, SBT, Record, Band e Rede TV somadas. E essa frase nunca foi tão atual quanto agora, quando olhamos para essa transformação radical no consumo de mídia no Brasil. E aqui chegamos a um marco histórico que poucos perceberam sua verdadeira importância. Pela primeira vez em meio século de história da televisão brasileira, em 2024, a internet superou completamente a TV aberta na fatia total de anúncios no país, capturando impressionantes 39,6% do mercado publicitário, equivalente a mais de 6,03 bilhões de reais, contra apenas 37,4% da TV aberta. Isso não é apenas uma mudança de números, é o fim definitivo de uma liderança televisiva que parecia eterna e inquestionável. O Big Brother Brasil 25, um dos programas mais emblemáticos e lucrativos da televisão brasileira, que sempre foi considerado um termômetro infalível do sucesso da Globo. O YouTube, acessado diretamente nas Smart TVs, alcança 75 milhões de brasileiros, mais que as grandes redes televisivas somadas que atingem 73 milhões. É como se o digital tivesse criado sua própria emissora, maior que todas as outras combinadas. Estreou com a pior audiência de sua história, apenas 17 pontos na Grande São Paulo. Para você ter uma ideia exata do tamanho dessa queda assustadora, o BBB 10 alcançou impressionantes 42 pontos, mais que o dobro da audiência atual. É como se 75 milhões de brasileiros tivessem abandonado a televisão da noite para o dia. A pergunta é: como um meio de comunicação que moldou o país por meio século simplesmente desapareceu? E por que ninguém está falando sobre isso? Vamos começar com alguns dados que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre entretenimento no Brasil e questionar como uma indústria tão poderosa pode estar desmoronando de forma tão silenciosa. Mas não para por aí. E a situação fica ainda mais dramática quando analisamos outros pilares da programação nacional. O Fantástico, que por décadas foi sinônimo absoluto de domingo à noite no Brasil, o programa que reunia famílias inteiras ao redor da televisão e ditava os assuntos da segunda-feira no trabalho e na escola, registrou em julho de 2024
seu recorde negativo histórico, apenas 14,4 pontos de audiência. É como se a tradição brasileira mais sólida estivesse se desintegrando diante dos nossos olhos. Esses não são casos isolados ou momentos de baixa passageira. Representam uma tendência devastadora e irreversível. A Band, que investiu fortunas em direitos esportivos e programação cara, encolheu 35% em audiência, enquanto a Rede TV praticamente desapareceu do radar nacional. Mas aqui está o detalhe mais revelador. Apesar de toda essa queda nas emissoras abertas, o total de lares com TV ligada permaneceu estável em cerca de 42,3%. E chegamos ao ponto que marca uma virada histórica. Em 2024, as plataformas digitais já respondiam por 43% de toda a audiência de TV no Brasil, superando as 5 maiores redes abertas juntas, que somavam 46,2%. Nikola Tesla, o visionário inventor, uma vez disse que o presente é deles, mas o futuro pelo qual eu realmente trabalho é meu. Mas onde essa mudança radical realmente machuca as emissoras tradicionais é no que importa para qualquer empresa: o faturamento. Para você entender a velocidade dessa transformação, em apenas 12 meses, a TV aberta perdeu 3,5 pontos percentuais de sua participação nas receitas publicitárias, desviando literalmente centenas de milhões de reais para o universo digital. O CPM, custo por 1.000 impressões, no digital é drasticamente reduzido, oferecendo um retorno sobre investimento que a TV tradicional, com seus custos fixos altíssimos e audiência fragmentada, simplesmente não consegue mais competir. A Globo, que sempre foi o gigante inquestionável da comunicação brasileira, a emissora que definia tendências, elegia presidentes e moldava a opinião pública nacional, o SBT, que perdeu sua maior estrela e fundador com a morte de Silvio Santos, enfrenta uma crise existencial intensificada por uma queda adicional de 5% na receita publicitária. A Record, por sua vez, conseguiu reverter um prejuízo recorde em 2022 para um lucro modesto em 2023. A Band acumulou prejuízos significativos com investimentos arriscados em direitos esportivos caríssimos e o que muitos consideram o fiasco Faustão na Band. Mas por que isso está acontecendo de forma tão acelerada? A resposta está na mudança fundamental de como consumimos entretenimento. O smartphone se tornou a tela principal, especialmente entre jovens. 77% dos brasileiros entre 18 e 24 anos não dependem mais da TV para entretenimento. As emissoras tentaram se adaptar, mas muitas vezes de forma desesperada. Interessantemente, as gigantes da TV estão criando o que podemos chamar de bots de salvamento digitais. A Rede TV tomou uma decisão ainda mais radical. Virou uma locadora de infraestrutura, alugando estúdios para produtoras e plataformas por cerca de 2 milhões mensais, preenchendo a grade com programas feitos especificamente para viralizar em cortes curtos. Novos modelos como os canais Fast, Free Ad Supported Streaming TV, como Pluto TV e Samsung TV Plus, replicam a grade linear gratuita, mas são financiados por anúncios segmentados com CPMs 4 vezes menores que os da Globo. Talvez o dado mais impressionante seja que criadores independentes e streamers como o Flow Podcast, com centenas de milhares de espectadores ao vivo, superam a audiência de programas tradicionais. A lógica se tornou circular e fatal. Cortes diminuem a capacidade de produzir conteúdo de qualidade. O conteúdo mais fraco afugenta anunciantes. E a fuga de anunciantes obriga novos cortes, acelerando ainda mais o declínio. Analistas preveem 2 caminhos para as grandes redes: tornarem-se hubs de produção multiplataforma, alugando estúdios e licenciando acervos, ou a fragmentação em milhares de microcanais algorítmicos, focados em nichos específicos. Estamos testemunhando uma das maiores e mais profundas transformações na história da comunicação brasileira. Uma revolução silenciosa que está redefinindo completamente como consumimos entretenimento, informação e cultura. É o fim definitivo de uma era dourada,
onde toda a família brasileira se reunia religiosamente no sofá para assistir ao mesmo programa, no mesmo horário sagrado, compartilhando as mesmas emoções, os mesmos comerciais e as mesmas referências culturais. O que presenciamos não é apenas uma simples mudança tecnológica passageira, é uma revolução cultural profunda e irreversível. Talvez a questão mais importante que devemos nos fazer não seja se as emissoras tradicionais conseguirão sobreviver, porque essa resposta já está clara. A resposta para essa pergunta definirá não apenas o futuro da mídia brasileira, mas o próprio futuro da nossa identidade cultural como nação. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa?